Glória a Deus. Esse é um tempo, irmãos, é o tempo do romper das redes. Nós estamos em um projeto evangelístico, estamos lançando um projeto evangelístico na nossa rede, e o nome desse projeto se chama Casa de Paz. Nós estamos acompanhando a nossa igreja. Esse projeto não é um projeto apenas da rede de jovens, mas é um projeto de toda a igreja. E eu creio que o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós nesses dias. Eu creio que o Senhor, Ele quer usar você como um fator de transformação nesses dias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, por favor, abra a sua Bíblia, ou a sua Smart Bíblia, acende as luzes ali do salão. No livro de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 8. Lucas, capítulo 5, nós iremos ler a partir do verso 8. Assim como nessa peça, eu creio que, através dessa palavra, irmãos, o Senhor, Ele vai nos despertar. Assim como nessa peça Ele despertou a igreja, o Senhor, Ele vai nos despertar para que nós possamos entender o momento em que estamos vivendo. Assim como esses irmãos aqui, eles também foram enviados para profetizar algo na sua vida, eu tenho certeza que você também será enviado para profetizar na vida de muitos irmãos também. Lucas capítulo 5, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler aqui, para que a gente não tenha um conflito de traduções. Diz assim a palavra do Senhor: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, pois eu farei você pescador de homens. Glória a Deus por isso. Bom, irmãos, você vai ver que nesse texto nós vamos ver a palavra barco, nós vamos ver a palavra peixe, nós vamos ver que Pedro era um pescador e Jesus agora fala que vai fazer dele um pescador de homens. E essa palavra é uma palavra rica, é uma palavra que o Senhor tem para nós nesses dias, pois ela é uma palavra de alinhamento para as nossas vidas, alinhamento para a nossa rede de jovens, amém? Bom, irmãos, no grego, a raiz da palavra, peixe, ela vai apontar para reprodução, ela vai apontar para crescimento, ela vai falar de mover-se rapidamente. Por isso que o peixe, além dele apontar para a vida cristã, ele também é o símbolo, meu irmão, da multiplicação. Então, além do peixe, ele falar da vida do cristão, ele também vai falar sobre multiplicação nas Escrituras. Lá em Jerusalém, você vai ver que nos tempos dos amigos Esdras e Neemias, eles também edificaram uma porta, e o nome dessa porta na qual eles edificaram era chamada de Porta dos Peixes. Mas por que essa porta era chamada Porta dos Peixes? Porque os pescadores daquela região, eles traziam os peixes lá do Rio Jordão e também do Mar da Galileia, e eles passavam por ali, eles passavam por aquela porta. E no tempo de Esdras e Neemias, eles foram fatores de transformação para poder edificar aquela porta que estava queimada, que estava destruída. Mas não se engane você, não é apenas a Porta dos Peixes que naquela época precisava de uma reedificação. Mais à frente você vai ver os discípulos do Senhor, aqueles homens que o Senhor chama, aqueles pescadores atualmente, eles também precisavam de uma edificação na sua vida. E assim como a Porta dos Peixes, assim como aqueles pescadores, irmãos, não se engane, nós também precisamos de uma edificação nas nossas vidas. Nós também precisamos ser reedificados, nós também precisamos ser reconstruídos, porque o que o Senhor, Ele irá fazer através das nossas vidas, precisa de um trabalho, primeiro em nós, para que depois nós possamos fazer algo. Então primeiro Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. Então nós lemos no texto que Pedro, ele participou de uma pesca maravilhosa, ele ficou perplexo com aquela situação. Depois que ele viu aquela situação, a palavra fala que ele largou tudo, se prostrou diante do Senhor e falou: Senhor, olha, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. E o Senhor vira para ele e fala assim: olha, Pedro, fique tranquilo,
porque eu farei de você pescador de homens. A mesma coisa que o Senhor falou para Pedro, Ele está me usando aqui nessa noite para poder profetizar na sua vida. Preste atenção, o Senhor vai fazer de você nesses dias pescador e pescadoras de homens, de almas. Amém, irmãos? Bom, Lucas, que é o autor desse evangelho, ele escreveu também o livro de Atos. Na realidade ele não era judeu, ele tinha na verdade uma cultura grega, ele era um médico, então ele era instruído na cultura grega. É bem provável que Lucas ele não foi testemunha ocular de Jesus, mas Lucas ele ouviu falar da pesca maravilhosa. Então o que aconteceu aqui? Lucas, para saber dessa história, para escrever esse texto no qual nós lemos, ele teve que ir pedir informações. Então Lucas ele teve que ir lá na praia, ele teve que ir lá saber se alguém ainda estava vivo, alguém que participou dessa pesca maravilhosa. Então Lucas ele foi lá na praia e ele perguntou, ele começou a perguntar, ele começou a interrogar. Olha, eu sei que aconteceu uma pesca maravilhosa há um tempo atrás, você sabe, irmãos, o que aconteceu? E um irmão que estava lá na praia naquele dia falou, olha, eu estava lá e eu lembro desse dia como se fosse hoje. Então você sabe que praia, irmãos, é um lugar de quê? Praia é lugar de diversão. Praia é o lugar, né, onde nós conversamos, onde nós vemos as coisas acontecerem, onde muitas vezes, muitos irmãos, eles falam, sabe, da forma do cabelo do outro, ou da forma da roupa de um outro irmão. Então praia é um lugar de diversão, praia é um lugar de alegria, né? Você vê que quando às vezes acontece um afogamento, a primeira coisa que as pessoas que estão na praia, elas fazem, é pegar o celular e começar a filmar o helicóptero descendo, aquele salvamento. Praia é isso. Só que Lucas, irmãos, ele chegou lá na praia, ele não queria saber, sabe, da história de um helicóptero que desceu, mas na realidade Lucas ele queria saber dos peixes que subiram, ele queria saber do que aconteceu lá naquela história, naquele dia. E Lucas ele encontra alguém que conta para ele o que aconteceu. Então esse é o autor do livro de Lucas, que também é o autor do livro de Atos, discípulo de Paulo. Aprendeu sobre Jesus, aprendeu sobre a pesca maravilhosa com pessoas que ele ouviu. Então esse é o autor do livro de Lucas. Irmãos, eu tenho certeza que essa história ela só tem dois lados. Essa história ela tem o lado daqueles que viveram a pesca maravilhosa e daqueles que estavam na praia, lugar de diversão, não estavam em águas profundas e assistiram a pesca maravilhosa. E nessa noite você vai tomar uma decisão. Você vai decidir se você quer ficar do lado daqueles que querem viver o romper das redes, ou se você quer ficar no lugar ou no lado daqueles que apenas observam o romper das redes. Qual é o lugar que você quer ficar? Qual é o lado que você quer ficar? É o lado daqueles que vivem o romper das redes, ou você quer ficar no lado daqueles que apenas observam o romper das redes? Eu tenho certeza de uma coisa: se Jesus ele trouxe você aqui, é porque eu não sei você, independente da sua resposta, mas eu sei de uma coisa, meu irmão: Ele quer que você fique do lado daqueles que rompem as redes. Ele quer que você fique do lado daqueles que multiplicam, daqueles que são frutíferos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, para viver o romper das redes, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos é falar da palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos. Se você quer viver o romper das redes nesses dias, você precisa entender que é preciso compartilhar a palavra. Se você quer viver o romper das redes nesses dias, é preciso falar da palavra. Lucas capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim, olha: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então preste atenção, uma multidão apertava Jesus, uma multidão sufocava Jesus. Mas por quê? Porque eles queriam ouvir a palavra. Aonde tem palavra, tem multidão. Aonde tem palavra, tem pessoas. Então se você, meu irmão, quer ser alguém que quer viver o romper das redes nesses dias, você precisa compartilhar a palavra de Deus. Você precisa estar, meu irmão, cheio da palavra de Deus. Jesus, ele era um evangelista de uma palavra só. Você já ouviu falar nisso?
o evangelista de uma palavra só. Que história é essa, Gabriel? Me explica. Você já percebeu que Jesus muitas vezes ele evangelizou falando assim: olha, siga-me. E as pessoas o seguiam. Ele virou para Pedro e falou: siga-me. E Pedro o seguiu. Gabriel, como ser um evangelista de uma palavra só? Que história é essa de um evangelista de uma palavra só? Porque muitas pessoas elas acham que para evangelizar, muitas pessoas elas acham que para ganhar almas, muitas pessoas acham que para dar frutos, elas de repente precisam, sabe, entender de hermenêutica, de exegese, precisam, sabe, fazer um seminário ou aprender, sabe, a mais da palavra. Isso tudo é muito bom, meu irmão. Isso é muito bom e isso vai ajudar muito a você a evangelizar. Mas ganhar almas, evangelizar, é falar da palavra. E falar da palavra, meu irmão, é mais simples do que você pensa. Para falar da palavra naturalmente, primeiro você precisa estar cheio de Deus. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então a primeira coisa que você precisa, meu irmão, é falar da palavra. Jesus, ele era cheio de Deus. Jesus, ele era um homem que tinha vida com Deus. Então por que ele se tornou evangelista de uma palavra só? Ele falava: siga-me, e as pessoas o seguiam, porque vida de Deus fluía de Jesus. E a vida de Deus, meu irmão, é irresistível. Não tem como resistir. Alguém consegue resistir quando a vida de Deus ela flui no meio da igreja? Não tem como resistir. Então ele se tornava um evangelista de uma palavra só, porque ele tinha vida com Deus. Então não é o quanto você sabe, não é o quanto você prega, é o quanto de vida de Deus você tem. É o quanto de vida de Deus você tem, meu irmão. Jesus, ele era esse homem porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha solitude com Deus. Então, meu irmão, para compartilhar a palavra de Deus aonde você estiver, o que você precisa? Falar da palavra. Para falar da palavra é simples, ter vida com Deus. Para compartilhar de uma palavra, sabe, de uma maneira natural, você precisa apenas ter vida com Deus. No curso, né, da escola de discípulos, eu dou uma matéria que é o ganhar. E essa matéria, ela vem desmistificar essa questão do evangelismo. Muitas pessoas, elas acham que, sabe, para evangelizar precisa ser realmente um cara estudado, sabe, ser um cara que entende muito da palavra. E nessa matéria nós falamos sobre o testemunho do cego. Sabe o que é o testemunho do cego? É aquele que não entende muito, é o novo convertido, mas é aquele que fala assim: olha, eu não sei, sabe, o que aconteceu, mas eu só sei de uma coisa: eu era cego, agora eu vejo. Então, nessa matéria, nós vamos falar muito sobre o evangelismo. E o evangelismo, meu irmão, é algo muito natural. O evangelismo não pode ter peso, mas o evangelismo, ele só se torna natural quando você é cheio de Deus. Então, para que você possa falar da palavra, para que você possa compartilhar da palavra, a primeira coisa que você precisa é ser cheio de Deus. E o que Jesus pregava? Jesus, ele pregava o reino de Deus. Você vai ver Marcos capítulo 1, verso 5. Está escrito assim: olha, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Mateus 6:33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. João capítulo 3 vai falar assim: olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Lucas capítulo 9, versículo 59 vai dizer assim: olha, desde que os mortos, eles sepultem os seus mortos, vocês, porém, vão e proclamem o reino de Deus. Jesus, ele falava do reino de Deus. Você quer ver redes se rompendo nesses dias? Você precisa falar do reino de Deus, meu irmão. Você precisa falar do reino de Deus. E sabe, falar do reino de Deus, compartilhar a palavra, não é convidar para a célula, não é convidar para a igreja, não é convidar para o culto jovem, não é convidar para algum evento ponte que tem na sua igreja local. Não é isso. O papel de fazer o convite é o papel de promoter. O Senhor, ele não levantou promoter, o Senhor, ele levantou embaixadores do reino de Deus. Pessoas que têm autoridade. Promoter não tem autoridade, meu irmão. Promoter não tem unção, mas embaixadores do reino têm autoridade. Embaixadores do reino têm unção. Então o que você precisa nesses dias para ver as redes se rompendo na sua vida? Falar da palavra, falar do reino de Deus. Em primeiro lugar, o que eu preciso para o romper das redes, meus irmãos? Fala comigo, falar da palavra. Fala comigo, falar do reino. Glória a Deus. Meu irmão,
para ver as redes se rompendo, em segundo lugar, você também precisa lavar as redes. Lucas, capítulo 5, no versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Você sabe, na pescaria, após a despesca, as redes sempre são lavadas. Isso acontece porque os pescadores, eles precisam tirar a lama, eles precisam tirar o muco dos peixes. Então os pescadores, eles lavam as redes para quê? Para evitar roedores. Os pescadores, eles lavam a rede para que roedores não possam, rasgar, não possam comer restos de peixe, de escamas que estão nas redes. Então, o momento de lavar a rede acaba se tornando também um momento que você reflete. O momento de lavar as redes é um momento de reflexão. Então, o que acontece? Antes de lançar as redes no mar novamente, os discípulos, eles precisavam fazer o quê? Eles precisavam lavar as redes. Isso aponta para um tempo de reflexão, isso aponta para um tempo de preparo, isso vai apontar para um momento de organização. Os discípulos, eles estavam lavando a rede porque eles não conseguiram pescar anteriormente. Então, enquanto eles lavavam as redes, o que eles faziam, meus irmãos? Eles refletiam o porquê eles não pescaram. Talvez, quando nós falamos do primeiro ponto, sabe que para viver um romper das redes, você precisa compartilhar a palavra e falar da palavra. Você também ficou em um momento de reflexão. O porquê eu não estou compartilhando? O porquê eu não estou falando da palavra? O porquê eu não estou evangelizando na minha escola? O porquê eu não estou sendo um fator de transformação da vida de Deus no meu trabalho? Tem irmãos que, as pessoas do trabalho e da escola nem sabem que esse irmão é crente. Então talvez nesse momento você está refletindo. Nesse momento é o momento de lavar as redes. E de repente você refletiu: o porquê eu não estou pescando? O porquê não tem peixe na minha rede? O porquê eu não estou sendo um líder frutífero? O porquê eu não estou sendo, um membro frutífero da minha igreja? Assim como os pescadores na despesca, eles refletem, é o momento também que nós temos de refletirmos o porquê não estamos sendo frutíferos. Então é tempo de refletir, é tempo de pensar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Naquele momento, pela manhã, onde Pedro e os discípulos, eles estavam ali refletindo o porquê eles não estavam frutificando, eu creio que Pedro, ele parou naquele momento e lembrou de Salmos, capítulo 5, versículo 3, onde diz assim a palavra do Senhor: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã apresento a minha oração e aguardo com esperança. Porque você sabe, irmãos, eu não estou aqui para que esse momento possa se tornar um momento onde você aplique uma sentença condenatória contra si mesmo, mas eu estou aqui para relembrar de quem você é. Pedro, eu tenho certeza que naquele momento, pela manhã, onde ele estava refletindo o porquê não houve pescas, o porquê não houve peixes na rede dele, eu creio que Pedro, ele tinha esperança. Ele não aplicou uma sentença condenatória nele, mas ele estava aguardando com esperança. Ele sabia que eu não estou frutificando, mas eu não vou desistir. Eu quero frutificar nesse tempo, eu quero frutificar nesses dias. Então eu não estou aqui para, para ser alguém que vá gerar uma condenação em você. Não, eu estou aqui, meu irmão, para lembrar você de quem você é. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, repita sempre: Deus me criou para frutificar, essa é a minha missão, o ide eu vou cumprir. Pedro naquele momento, ele estava, pressionado, mas não desanimado. Pedro naquele momento, ele estava perplexo, mas não desesperado, porque ele ainda estava de pé, ele ainda cria que o Senhor iria fazer algo. Pedro pensou: olha, eu posso até não estar frutificando, mas eu tenho certeza que coisas boas estão por vir. Meu irmão, preste atenção, eu não sei a forma como você chegou nesse culto,
Eu não sei a forma que você entrou nesse culto, mas eu tenho uma coisa para te falar. O tempo da frutificação chegou na sua vida. É tempo de romper das redes. É um tempo de frutificação na sua vida. A nossa igreja, meu irmão, ela não alargou as tendas à toa. O nosso pastor, que é um homem de Deus, ele sabe, não começou uma obra à toa. Você pode ter certeza que o Senhor falou com ele: Leonardo, deixa eu te falar uma coisa. É tempo de redes cheias. É tempo de romper das redes. A igreja da forma que está, Leonardo, não vai dar para ficar. É preciso alargar as tendas. O pastor Leonardo já sabe disso, mas estamos em um tempo em que nós precisamos também tomar posse dessa verdade. E para romper as redes é necessário muitos pescadores. É necessário pescadores que estejam posicionados para participar de um momento no qual a igreja vai viver. Um momento de romper das redes. Amém, meu irmão? Então, para romper as redes nesses dias, é necessário falar da palavra. É necessário refletir o porquê eu não estou sendo um fator de transformação. Mas também, meu irmão, em terceiro lugar, para viver o romper das redes nesses dias, é necessário você entender que você é um escolhido. Você pode falar isso comigo? Fala assim: olha, eu sou um escolhido. Mas fala como escolhido, por favor. Fala assim: olha, eu sou um escolhido. Você é um escolhido, irmão. Você é uma escolhida, minha irmã. Sabe, a cura da sogra de Pedro, é bem provável que ela foi antes da pesca maravilhosa. Isso talvez vai explicar o porquê Jesus ele pediu justamente o barco de Pedro. Ele pediu justamente o barco desse pescador. Jesus, você conhece a história, ele primeiro foi na casa de Pedro e depois ele foi no barco de Pedro. Por quê? Porque ele queria usar Pedro. Lucas capítulo 4, versículo 38, que é um capítulo antes, um capítulo anterior do capítulo que nós lemos, Lucas 5, a palavra do Senhor vai dizer assim: olha, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. Então preste atenção, preste muita atenção, meu irmão. Depois do culto, depois do compartilhamento, a primeira coisa que Jesus foi fazer foi ir em uma casa. E ele foi em uma casa que naquele momento ali era chamada de casa da enfermidade, ou casa da tristeza, sabe? Era chamado de uma casa que as coisas não estavam muito bem. A sogra de Pedro estava enferma. E Jesus ele foi lá nessa casa. Uma casa que era chamada para muitos da casa da enfermidade. E Jesus ele foi lá nessa casa para quê, meus irmãos? Para curar a sogra de Pedro. Então, se a casa antes de Jesus se chamava casa da enfermidade, depois de Jesus, aquela casa ali se chamava, sabe de quê? Casa de paz. Antes de Jesus era a casa da enfermidade, mas depois de Jesus, meu irmão, a casa ela foi chamada de casa de paz. Preste atenção, a primeira casa de paz ela foi aberta com Jesus. Foi aberta com Jesus. Jesus ele só vai enviar, meu irmão, 12 semeadores em Lucas capítulo 9, e depois 72 semeadores em Lucas capítulo 10, depois que ele faz a sua primeira casa de paz. Então isso é um recado para mim, é um recado para você que somos líderes. Antes de nós cobrarmos a nossa célula, incentivarmos a nossa célula, nós precisamos ser o exemplo. E você, líder, quantas casas de paz você já abriu? Quantas casas de paz você já está, sabe, planejando em abrir? Antes de nós cobrarmos, nós precisamos também ser um exemplo. Então antes de Jesus enviar os 12 e depois 72, primeiro ele faz o quê? Ele abre a sua própria casa de paz. Olha que interessante, meu irmão. Depois da casa de paz que Jesus ele fez na casa de Pedro, Jesus ele volta a ter com Pedro.
E nesse momento, quando Jesus ele volta a ter com Pedro, é o momento que mais uma vez Jesus estava fazendo o que, Rafael? Compartilhando a palavra na praia. Estava compartilhando a palavra para pessoas que estavam se divertindo, pessoas que estavam desatentas, para pessoas que estavam no raso. Jesus estava lá compartilhando a palavra, porque o propósito de Jesus é para todos, e o propósito de Jesus para todos é tirar as pessoas do raso e levar elas para águas profundas. Então o que Jesus ele fez? Estava compartilhando a palavra, mas chega em um momento do compartilhamento que Jesus ele vira para Pedro, sabe? E pede o barco de Pedro, pede para usar o barco de Pedro. Então Jesus ele foi na casa, e Jesus ele usou o barco de Pedro por quê? Por causa do dono. Não era porque a casa era mais bonita, era por causa do dono. Não era porque o barco de Pedro era o melhor barco que tinha ali, era por causa do dono. Era por causa do dono da casa e era por causa do dono do barco. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele quer que você seja um fator de transformação e abra casas de paz nesses dias por causa dos donos. Jesus ele tem um propósito para os donos da casa, meus irmãos. E você precisa se posicionar para ser um fator de transformação nesses dias, para ajudar ao Senhor Jesus, sabe, a alcançar os donos da casa. Esse é o propósito de Deus nesses dias, irmãos. É para isso que o Senhor quer usar você nesses dias. É para isso que Jesus ele quer usar as nossas células nesses dias. É por isso que Jesus ele quer usar a nossa rede nesses dias, por causa dos donos da casa, das casas que estão lá fora. Se posicione nesses dias. Existem casas que são chamadas de casa da enfermidade. Existem pessoas que estão doentes em casas. Existem pessoas que estão enfermas em casa. Existem pessoas que estão paralisadas, que não conseguem andar. Existem pessoas que vivem, irmão, um literal inferno dentro de casa. Mas o Senhor vai nos usar nesses dias para transformar essas casas de enfermidade em casas de paz, amém, irmãos? O Senhor vai nos usar nesses dias para transformar casas que são chamadas de casa, sabe, da enfermidade, que são chamadas de casa da desordem, ser chamadas agora de casas de paz. É para isso que Ele quer nos usar nesses dias, irmãos. O Senhor quer nos usar por causa dos donos. Ele quer alcançar os donos das casas. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nesse momento? Glória a Deus! Aleluia! Quantos querem ser usados nesses dias para o romper das redes? Digam amém. Digam glória a Deus bem alto. Em quarto lugar, para viver o romper das redes nesses dias, é necessário abrir os nossos olhos espirituais. Fala comigo, eu preciso abrir os meus olhos espirituais. Sabe, meu irmão, quando um pescador ele vai pescar, ele não joga a rede de qualquer jeito, não. Sabe, existem redes que possuem mais de 50 metros, Rafael. Você tem noção disso? As redes, elas são muito grandes. Então, quando um pescador ele vai pescar, ele não pega a rede no seu barco e ele apenas joga a rede no mar. Ele prepara a rede, ele prepara o seu instrumento de trabalho e ele lança a rede assim, ó. E por que o pescador faz isso? Porque ele quer alcançar o maior raio. Porque ele quer alcançar o maior número de peixes no mar. Quantos entenderam? Então ele não joga a rede de qualquer jeito. Meu irmão, deixa eu te falar. Preste muita atenção. Preste muita atenção. O romper das redes, irmãos, nas nossas vidas, ele não se limita apenas ao seu amiguinho de perto. Você precisa abrir os seus olhos espirituais nesses dias e ter a visão do todo. Tem muitas pessoas que elas, depois que abandonam a vida passada, sabe o que elas fazem? Elas viram as costas para os seus amigos que estão no mundo e começam a fazer novas amizades. Santidade não é sair do meio.
Santidade é você estar no meio e não se corromper. Isso é santidade. Santidade não é você largar os seus amigos do passado e falar assim: agora eu sou santo, imaculado, não faço mais essas coisas, agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Isso não é santidade não, meu irmão, isso é omissão. Isso é omissão. O Senhor, Ele te tirou de lá para trazer você para cá, para transformar a sua vida aqui, para você voltar para lá e mostrar para eles quem você é em Cristo. Você lembra do endemoniado gadareno? O que aconteceu? Senhor, eu quero ir contigo, Senhor. Senhor, me leva lá para o outro lado. Eu quero andar nesse barco com o Senhor, eu quero ser teu discípulo. Você vai ficar aqui. Volta lá e conta para todo mundo o que eu fiz com você. Aquele homem ali, sem ter um curso de teologia, ganhou uma cidade. Voltou lá para o passado, para mostrar agora o que Jesus fez. Antes o endemoniado, mas agora uma casa nova. Então, meu irmão, santidade não é você, não se corromper. Santidade é você estar no meio, deles e não se corromper. Isso é santidade. Não é você, se afastar do meio deles. É estar lá e não se corromper. Mostrar quem você é agora, nova vida. Mostrar que você não precisa de, uma bebida para você ser feliz. Que você não precisa de drogas para ser feliz. Porque a única coisa que está te trazendo felicidade nesses dias se chama Senhor Jesus Cristo. Aquele endemoniado, ele voltou para falar que Jesus mudou a vida dele, que Jesus curou a vida dele, que Jesus preencheu o vazio da vida dele. Jesus. É necessário abrir os nossos olhos espirituais, meus irmãos. Tem gente que, quer ser missionário na África, mas não fala da palavra para o seu vizinho. Como que você vai ganhar alguém falando uma outra língua, com uma outra cultura, se para o teu vizinho você não fala de Jesus, para o teu amigo na escola você não fala de Jesus? Igreja, é hora de acordar. Noiva, é hora de acordar. É hora de acordar. É necessário abrir os nossos olhos espirituais. Esse projeto não é um projeto que veio, da cabeça do pastor Leonardo, não. Esse projeto é um projeto que veio de Deus. Existem famílias que estão em casas nesse exato momento brigando. Existem casamentos nesse momento que estão à beira de um divórcio. Existem jovens que nesse momento, ao invés de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, estão se mutilando, estão se cortando. Nesse momento está muito bom para você estar no ar-condicionado ouvindo uma palavra edificante, mas existe uma fila na boca de fumo nesse exato momento. Existem mães que estão vivendo um inferno com seus filhos dentro de casa. Precisamos parar de ser omissos. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. O Senhor, Ele quer nos usar nesses dias, meu irmão. Ele quer nos usar nesses dias. Lucas, capítulo 5, no versículo 7, a palavra do Senhor vai narrar o seguinte, olha: e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Os barcos quase afundaram. Nesse momento, o Senhor, Ele havia falado para Pedro jogar a rede do lado direito. E Pedro, naquele momento ali, ele pesca uma quantidade de peixe jamais vista antes. E aí o que aconteceu? Pedro começou a fazer sinal. Tem alguém aí atento ao sinal? Tem alguém aí atento aos sinais? O Senhor está dando sinais. E aí Pedro começou a fazer um sinal: ei, vem ajudar. As redes estão se rompendo. Vem para cá, vem para mais fundo, vem para o profundo, vem para águas profundas. Pedro estava fazendo um sinal. Os sinais estavam ali. Você está observando os sinais? É só você olhar para o seu lado, para frente ou para trás, e você vê quantos anos esse irmão tem de igreja. Esse irmão chegou há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses. Sabe o que isso significa? Os peixes estão chegando e você não está observando. Observe os sinais. As redes, elas estão começando a se encher.
Mas a pesca que o Senhor quer para nós nesses dias não é uma pesca simples. Pesca simples o Pedro já fazia sem Jesus. Com Jesus a pesca é maravilhosa. Com Jesus, meu irmão, a pesca é abundante. Nós precisamos estar atentos aos sinais. A igreja ela não pode estar dormindo, irmãos, enquanto Jesus está lá em águas profundas fazendo algo. A noiva, meu irmão, precisa acordar. Nós precisamos, meu irmão, devolver Jesus para as casas. Nós precisamos devolver Jesus para a rua. Ele compartilhava no templo, mas as pregações eram nas ruas, as multiplicações eram nas ruas, os milagres eram nas ruas, eram nas casas. Jesus não morreu no templo, Jesus morreu na rua. Você precisa estar atento aos sinais, meus irmãos. Vocês precisam estar atentos aos sinais. Em nome de Jesus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A multiplicação está chegando, meus irmãos. As redes estão se enchendo. Olhe para o lado. Quanto tempo esse irmão tem de igreja? Os peixes estão chegando. As redes estão enchendo. Vidas estão chegando, meus irmãos. É só nós observarmos os sinais. Você lembra da multidão? Nessa história tinha uma multidão. Aonde a multidão ficou, Juan? A multidão ficou aonde? Na praia. Eu falei para você que praia vai falar de diversão, que praia, sabe, vai falar de lugar raso, lugar de se divertir, lugar de brincadeira. Praia vai falar de um lugar para relaxar. Mas havia líderes em águas profundas. Havia pessoas em águas profundas, meus irmãos. Existiam líderes em águas profundas, pescando e fazendo um sinal, precisando de ajuda. Nós estamos vivendo tempos de multiplicação. Você precisa entender, você precisa ver isso. É tempo de romper das redes, meus irmãos. E tem gente, tem jovem que insiste em ficar em um lugar raso. Tem jovem que, sabe, prefere ficar se divertindo com um namoro prematuro, com amizades prematuras. Prefere estar sendo rebelde dentro de casa. Prefere gastar tempo namorando. Prefere gastar tempo com os amigos do mundo. Enquanto Jesus está nos convidando nesses dias a ir a águas profundas. Presta atenção, sai do raso, cara. Sai do raso. Até quando você vai ver pessoas chegando depois de você, sabe? E avançando e crescendo espiritualmente. Sai do raso, cara. Sai do raso. Chega. Chega. Existem coisas acontecendo em águas profundas, meus irmãos. Jesus está lá em águas profundas com Pedro, Tiago, João. Jesus está lá chamando pessoas para águas profundas. Os sinais estão aí. Os líderes estão pedindo ajuda, toda a célula, todo culto. Estão motivando, convida, vem, vamos fazer, vamos agir. E muitos insistem em ficar no raso. Enquanto existem coisas sobrenaturais acontecendo em águas profundas. Lucas capítulo 5, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, olha: e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, Simão, não temas, porque agora em diante eu vou fazer você pescador de homens. Depois daquela pesca maravilhosa, Pedro reconheceu que ele era um pecador e que ele era o Cristo e que o estavam chamando. Pedro estava abrindo seus olhos espirituais. É nesse momento que Pedro reconhece, sabe o quê? Que tudo começou na casa de paz no dia anterior. Aí o que Pedro ele faz? Ele entende que a casa de paz que Jesus fez no dia anterior era apenas o princípio do que ele iria fazer ainda na vida de Pedro. Sabe, meu irmão, Pedro entendeu que a casa de paz era só o início. A pescaria era só o início de tudo o que Deus ainda iria fazer na vida de Pedro, na família de Pedro, mas também não só na família de Pedro, mas também na família de Zebedeu. E a testemunha que contava toda essa história para Lucas, que estava querendo saber da pesca maravilhosa, falou que Pedro, meu irmão, ainda perplexo do que aconteceu,
quando ele chega na praia, ele fala assim para a multidão: olha, atenção, atenção todos vocês, eu preciso falar uma coisa para vocês. Aonde tem casa de paz, tem peixe. Aonde tem casa de paz, tem provisão. Aonde tem casa de paz, tem alegria. Aonde tem casa de paz, tem milagre acontecendo. Pedro saiu dali e começou a falar para aquela multidão. Meu irmão, as casas de paz não é o fim, é apenas o começo da pescaria. As casas de paz, elas não serão o fim. As casas de paz que vocês irão abrir não serão o fim, é o começo da pescaria. Pedro, ele entendeu isso. Tudo começou quando no dia anterior Jesus foi na minha casa, e aquela casa se chamava, sabe, casa da enfermidade. Ele transformou aquela casa em casa de paz, e hoje agora o Senhor já está me usando para uma pesca maravilhosa. Mas ainda não era o fim, não era apenas isso, era apenas o começo de tudo que Jesus ainda iria fazer na vida de Pedro. As casas de paz, elas serão apenas um começo de tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Apenas o começo. E é por isso que você precisa se posicionar. É por isso, meu irmão, que você precisa compartilhar a palavra. É por isso que você precisa lavar as redes. É por isso que você precisa abrir os seus olhos espirituais. É por isso que você precisa entender que você é o escolhido, porque o Senhor, ele vai fazer na sua vida. Mas é necessário um posicionamento. É necessário um posicionamento. Ah, meu irmão, como essa palavra está queimando no meu coração, e ela deveria estar queimando no seu coração também. E eu oro a Deus para que ela queime no seu coração, porque se você abrir os seus olhos espirituais e entender tudo que o Senhor vai fazer nesses dias, como Ele vai te usar nesses dias. Ah, meu irmão, olhos não viram, ouvidos não ouviram tudo aquilo que o Senhor, Ele tem preparado para você nesses dias. Meus irmãos, em quinto e último lugar, para viver o romper das redes, é necessário deixar o barco na praia. Fala comigo, eu preciso deixar o meu barco na praia. Lucas capítulo 5, versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ah, irmãos, quem éramos nós se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas? Quem seríamos nós, irmãos? Assim como Pedro, muitos também não tinham uma expectativa de vida. Assim como Pedro, meu irmão, muitos não viviam milagres antes de Jesus. Muitos viviam na ansiedade, muitos viviam na depressão, no alcoolismo, nas drogas. Muitos viviam trancados nos seus quartos. Mas um dia a graça nos alcançou, amém? Um dia a graça nos alcançou, meus irmãos. Sabe, tem gente que está largando o chamado para viver pesca maravilhosa. Você tem noção disso? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se o seu barco, ele está vazio, é porque você está focando nos peixes e não em Jesus. Você já imaginou se Pedro, ele tivesse pescado durante a noite? Pela manhã, Juan, Pedro estaria de olho nos peixes e não em Jesus. Pedro estaria de olho nas finanças, no dinheiro. Eu estive na cela do Rafael nesses dias e ele falou algo muito interessante. Ele falou, sabe, muitas vezes a gente troca o eterno por coisas passageiras. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se Pedro ele tivesse pescado durante a noite, de manhã não haveria espaço para Jesus no barco dele. Sabe o que isso quer dizer? Que a sua adversidade, ou talvez o seu problema financeiro, a sua escassez, as suas limitações, elas são apenas um espaço que Jesus precisa para poder entrar na sua vida. Ah, se não fosse a graça de Deus. Muitas vezes nós questionamos
Muitas vezes nós perguntamos o porquê eu não pesquei, o porquê eu não estou sendo frutífero, por quê? Meu irmão, a sua adversidade é o espaço que Jesus precisa para entrar no seu barco. Se o barco estivesse cheio, Pedro, ele não teria espaço no seu barco para Jesus, sabe? Ele estaria focando no dinheiro e não em Jesus. Pedro, meu irmão, um dia ele achou que as coisas, elas até estavam difíceis, mas ele não imaginava o que estava por vir. Como eu te falei, após as casas de paz, ele não imaginava que haveria uma pesca maravilhosa, meus irmãos. E aí sabe o que Pedro fez? Quando ele viu tudo acontecendo na vida dele, depois da pesca maravilhosa, Pedro, ele simplesmente largou, sabe, o que não era eterno, para viver a eternidade. Tem gente gastando tempo com o que não é eterno. Existem coisas que não são eternas, meu irmão. O trabalho que você se mata tanto, ele não é eterno, ele é passageiro. Uma amizade que você, sabe, entrega tudo por ela, ela não é eterna, ela é passageira. Namoro também não é eterno, é passageiro. Eu não estou falando que você não deve estudar, que você, sabe, não deve pensar no seu futuro. Mas tem pessoas que estão largando as coisas de Deus para viver coisas que não são eternas. E eu falo isso com muito amor e carinho para você. Jesus te chamou para viver, meu irmão, na eternidade e para a eternidade. É por isso que Pedro, nesse momento, o que ele faz? Ele simplesmente larga o que sustentava ele. Ele larga o trabalho dele. Pedro era empresário, ele largou tudo para seguir Jesus. Largou tudo para seguir Jesus. Porque ele entendeu, o que é eterno é isso aqui. A minha provisão está aqui. Para que eu vou me matar de trabalhar se existe um Deus que apenas com uma palavra fala para mim: ei, joga a rede do lado direito, e uma multidão de peixes, elas vêm até a minha rede. Para que eu vou me matar de fazer tudo isso? Se basta uma palavra do meu Deus para as redes se romperem, basta uma palavra do nosso Deus para as redes se romperem, meus irmãos. Basta uma palavra dele. Então Pedro, ele largou tudo, sabe? Muitas vezes, meus irmãos, nós não vivemos um romper das redes por causa disso. Mas eu creio que aqueles que largam tudo, eles não veem apenas o romper das redes, mas eles também veem a multiplicação dos pães, Jesus transformando água em vinho, Jesus curando cego, Jesus curando paralítico, Jesus andando sobre as águas, você andando sobre as águas também, Jesus acalmando a tempestade. Pedro, depois que largou tudo para viver para Jesus, ele não viveu, meu irmão, apenas um milagre, mas ele viveu milagres após milagres. O romper das redes era apenas o início de tudo que o Senhor ainda iria fazer na vida de Pedro. Vou falar mais uma vez, as casas de paz que você vai abrir é apenas o início de tudo que Deus vai fazer na sua vida. Meu irmão, nós como jovens avivados, que fluem nos dons do Espírito, ainda vamos ver, pessoas cegas tornando a ver, pessoas paralíticas andando. Nós iremos viver coisas sobrenatural nesses dias. Nós iremos ver Jesus andando sobre as águas. Nós iremos ver, meu irmão, tempestades se acalmando. Nós iremos viver coisas sobrenaturais. Pedro, ele não sabia de tudo ainda que ele viveria. Você também não tem noção de tudo que você ainda vai viver após as casas de paz que você vai abrir, após você deixar o barco na praia. Presta atenção, é hora de deixar o barco na praia. É hora de seguir Jesus. É hora de seguir Jesus, meus irmãos. Jesus, primeiramente envia 12 discípulos, depois 72 discípulos eles são enviados em Lucas 9 e em Lucas 10. Você já pensou, se cada dupla desses 72 discípulos, eles abrissem uma casa de paz, seriam 36 casas de paz abertas. Se cada dupla abrisse 2 casas de paz, já teríamos 72 casas de paz abertas. Se cada dupla, Rafael, abrisse cada dupla 3 casas de paz, nós teríamos, meus irmãos, 108 casas de paz abertas. Desses homens que o Senhor enviou, desses semeadores da paz que o Senhor enviou. Digamos que
em 108 famílias, digamos que dessas 108 famílias, no mínimo, tivesse 3 pessoas por casa, já seriam 324 pessoas alcançadas. Tem noção, Gabriel? Se daqueles 72 discípulos que o Senhor enviou em Lucas 10, abrissem 3 casas de paz, cada dupla, 3 casas de paz, cada dupla, seriam mais de 324 pessoas alcançadas. Olha que poderoso. Olha que poderoso. Se toda a rede se mobilizar e falar assim: ei, eu quero entrar nesse projeto. Olha que poderoso, meu irmão. Se toda a rede fala assim: ó, eu quero participar. Eu não sei como vai funcionar, mas aqui está queimando no meu coração, Gabriel. Eu quero participar desse mover de Deus nesses últimos dias. Você imagina que poderoso vai ser a mobilização de toda a rede de jovens para ser semeadores da paz. E as casas de paz, elas têm o nome de casas de paz, mas nós, na nossa rede, não iremos apenas abrir casas de paz em casas. Você também vai poder fazer casas de paz na sua escola. Você também vai poder fazer casa de paz no seu trabalho. Você também vai poder fazer casa de paz na sua faculdade. Porque eu profetizo na sua vida que aonde você colocar a planta dos seus pés, o reino de Deus será estabelecido. Você irá fazer casas de paz nesses lugares também. Não necessariamente precisa ser dentro de uma casa com uma família, mas na hora do recreio, você pode chegar para o seu amigo, aquele que o Senhor vai começar a colocar no seu coração nesses dias, e você vai falar assim para ele: olha, na minha igreja está começando o projeto Casas de Paz, são 7 semanas, e uma vez na semana, você vai sentar aqui do meu lado, eu vou compartilhar a palavra com você, durante 7 semanas. E aí, se você fizer isso durante os 5 dias de aula, você já tem 5 casas de paz. Porque a casa de paz não tem a ver com a estrutura, tem a ver com a pessoa. Deus não salva a casa, Deus salva as pessoas. Então de repente você não está dentro da casa, mas aquela pessoa ali vai ser porta dos céus dentro da casa dela. Mas aquele colega da faculdade, da escola, do trabalho, vai ser porta dos céus dentro da casa dela. E se você fizer uma casa de paz por dia na hora do recreio, segunda eu faço com o João, na terça eu faço com o Pedro, na quarta eu faço com a Catarina, na quinta eu faço com a Juliana e na sexta eu vou fazer com o Fernando. Um jovem por dia, você já tem 5 casas de paz. Você imagina quantas famílias você pode alcançar? Meia hora, gastando o seu tempo com o que é eterno. Você imagina você fazer uma casa de paz por dia na hora do seu recreio, no seu trabalho, na faculdade, no condomínio, na praça. Meu irmão, deixa eu te falar, nós iremos abrir casa de paz em vários lugares. Sabe por quê? O nosso objetivo como rede é devolver o Jesus que a religião tirou das ruas. Nós vamos devolver Jesus para as ruas, meus irmãos. Lucas capítulo 10, verso 17 diz assim, olha: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome agora, os 70 que o Senhor, 72 que o Senhor enviou, eles voltaram com alegria, e eles voltaram falando assim: olha, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitaram. E disse-lhe Jesus: olha, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque os demônios, eles se sujeitam a você. Mas vocês devem se alegrar. Sabe por quê? Porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Ah, irmão, isso é poderoso. Eu tenho certeza que você vai voltar dessas casas de paz com alegria e fervor no seu coração. O Senhor vai te usar, meu irmão, nesses dias. Ah, meu irmão, toma posse dessa palavra. Jovem, toma posse dessa palavra. O Senhor vai te usar nesses dias. O Senhor está nos dando poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Nada nos fará dano algum. Nada, meu irmão. Quantos estão tomando posse dessa palavra? Quantos irão abrir casas de paz nesses dias? Glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, verso 46, a palavra do Senhor diz assim, olha: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias iam acrescentando o Senhor à medida daqueles que iam sendo salvos. Atos, presta atenção, o crescimento da igreja em Atos, capítulo 2, versículo 47, começou com as casas de paz, lá em Lucas 10. Lá em Lucas 10, com as casas de paz. Deixa eu te falar, é através das casas de paz que nesses dias a nossa igreja vai crescer. É através das casas de paz que nesses dias você também vai crescer, meu irmão. Você vai crescer. Sabe, existe algumas pessoas que contam, sabe, a história, que o louvor pode subir nesse momento. Existe algumas pessoas que contam uma história que um dia a igreja primitiva, ela também estava nesse projeto das casas de paz, Rafael. E aí, no final dessas 7 semanas de casas de paz, e aí a igreja primitiva, ela reunida nesse projeto de casas de paz, chegou na 7ª semana do projeto. E aí na 7ª semana do projeto das casas de paz, esses irmãos resolveram fazer um culto. E nesse culto era um culto que eles estavam comemorando aqueles que foram alcançados através das casas de paz. E aí, no meio, quando aquele culto iria começar, alguns historiadores dizem que um irmão chegou correndo, veio correndo e falou assim: olha, pessoal, presta atenção, antes de começar o culto, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Pedro foi preso. E aí, os historiadores dizem que João, ele levantou com uma voz de trovão e falou assim: olha, então vamos orar, porque eu tenho certeza que nós servimos a um Deus poderoso que é capaz de quebrar aquelas correntes. E aquela igreja, aquele povo que estava reunido ali, antes de fazer aquele culto de comemoração no final das 7 semanas das casas de paz, eles começaram a orar. Se coloca de pé nesse momento, meu irmão. E aí, os historiadores dizem que aquele povo começou a orar, e orou. Aqueles semeadores da paz que estavam reunidos começaram a orar e interceder por Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, ele é o pastor da nossa igreja. Senhor, liberta Pedro, Senhor. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para comemorar as 7 semanas das casas de paz, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para comemorar, meu Deus, esse projeto maravilhoso que o Senhor colocou em nossas vidas, Deus. E aqueles irmãos começaram a orar. Nós não aceitamos Pedro preso. A palavra, meu irmão, vai relatar, sabe, que naquele momento é que os irmãos oraram, o anjo foi lá na cadeia e libertou Pedro. As correntes que prendiam Pedro, elas se quebraram. E aí, Atos capítulo 12, verso 11, Pedro, já fora da prisão, ele disse assim, olha, e Pedro, tornando a si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, Pedro foi aonde? Pedro foi à casa de Maria. Era lá na casa de Maria que os irmãos estavam reunidos para comemorar o final das 7 semanas das casas de paz. E aí Pedro chegou lá na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam reunidos a orar. E aí Pedro, ele chega à porta do pátio e começa a bater na porta do pátio. E uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, ela de alegria, a alegria era tanta ao ouvir a voz de Pedro, Rafael, que ela não abriu a porta,
mas ela foi correndo para dentro anunciar que Pedro estava na porta. Ou seja, ela correu e falou assim: olha, irmãos, Pedro está aí. E aqueles irmãos não acreditaram, falaram assim: ah, deve ser um anjo, deve ser um anjo. Mas Rode foi lá chamar aqueles irmãos para aqueles irmãos abrirem a porta. Ah, Rode, menina inteligente, ela não abriu a porta sozinha, mas ela queria que todos abrissem a porta para Pedro. E aí Rode chega e chama todo mundo para ir lá. E aí Pedro continuava batendo. Pedro batia na porta, batia na porta, batia na porta. E aqueles irmãos que estavam orando abriram a porta e se espantaram, porque viram Pedro lá. Ah, irmãos, o rei Herodes Agripa, quando soube dessa história que Pedro ele foi liberto, sabe o que aconteceu? Que Herodes Agripa colocou a mão na cabeça e falou assim: como? Algum conselheiro, por favor, me dê uma ideia. O que eu vou fazer com essa juventude? Eles não param de se multiplicar. Nós açoitamos eles, mas eles não param. Nós colocamos corrente neles, vem o anjo e quebra as correntes. Nós prendemos ele nas cadeias e as cadeias se abrem. Nós ameaçamos essa juventude e essa juventude ela fica feliz, porque eles regozijam de passar pelas mesmas provações que Jesus passou. Agora eles vêm com esse lance aí de casa de paz. O que eu vou fazer da minha vida? Herodes Agripa ficou desesperado. Aí os historiadores dizem que dessa vez quem chegou até Herodes foi um soldado. Um soldado chegou até Herodes e falou assim: olha, rei, Pedro está participando de um culto lá na casa de Maria. E Herodes: é mesmo? Sim, está lá na casa de Maria. Que culto é esse? Não sei não, meu rei. Eu sei que é um culto lá que se chama o romper das redes. Pedro está lá, fazendo o quê? Pedro está lá, rei, tá louvando. Tem mais, está todos os irmãos reunidos, a juventude está toda reunida lá na casa de Maria. E eles estão cantando uma música lá, como se fosse uma música de vitória, um brado lá de vitória, rei. E aí Herodes ficou com aquilo na cabeça. Herodes Agripa falou assim: música? Que música que essa juventude está cantando? Ah, eu não sei o nome da música não, rei, mas quando eu passei lá, eles estavam cantando assim, olha, muito felizes porque Pedro foi solto. Olha: o inferno não pode prevalecer